Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez os saúdo com a paz do Senhor. Sou o pastor Gesiel Silva Costa. Estamos aqui para mais uma lição. A lição de número 12, datada do dia 21 de março, com o título A Urgência do Discipulado. Estamos já finalizando, esta é a penúltima lição deste belo trimestre. Nesse primeiro trimestre de 2021 estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E agora, já finalizando, chegando na penúltima lição, temos este título interessante, este tema abrangente para desenvolver nesta aula, que é a urgência do discipulado. O texto áureo está em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, o tema do discipulado, ele acompanha a pregação do Evangelho. Enquanto nós pregamos o Evangelho e ganhamos pessoas para Cristo, trazemos pessoas para o reino de Deus através do poder da palavra e do nome de Cristo, do sacrifício expiatório, devemos, como Cristo ordenou, obedecer o seu ide e fazei discípulos, ensinar essas pessoas a guardar tudo o que vos tenho mandado. Então, primeiramente, é uma ordem de Cristo que a igreja deve obedecer, o fazer discípulo. Mas o primeiro ponto da lição, ele já pergunta: o que é o discipulado? Então, o comentarista diz que o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz. Aquele que aprende, é o aluno, é o seguidor do seu mestre. Isso vale no âmbito religioso quanto no âmbito secular. Qualquer sentido desse termo, então, nesse caso, se aplica ao cristão. O aluno, principalmente nos dias de Jesus, em que a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem era presente nas escolas rabínicas. Nós vemos na figura do Antigo Testamento a escola de profetas, onde os aprendizes se espelhavam em um profeta, seguiam as suas instruções e os seus modos de vida cristã, e a partir daí ele se tornava também um profeta. E no contexto do Novo Testamento nós temos diversas escolas rabínicas, as escolas dos fariseus, dos essênios, dos saduceus, que também eram grupos políticos e também grupos religiosos, dos quais ensinavam os seus discípulos. E nós temos a figura do profeta, temos a figura de João Batista com seus discípulos, e ele ensinava os seus discípulos, e eles aprendiam de uma forma que viesse a imitar o seu mestre. Então, o aluno, o discípulo, era um seguidor assíduo do seu mestre, aprendia aos pés dele, como observamos a questão de Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um professor. Então, naquele período, quando os alunos queriam aprender com um filósofo, às vezes até iam morar com este filósofo, aprender a filosofia, aprender a sabedoria. Diariamente eles ficavam observando este seu mestre, observando no que ele dizia para pôr em prática, observando os seus modos, seus comportamentos, até mesmo o tratamento e as vestimentas. Os alunos, aprendizes de filosofia, ficavam observando atentamente todos esses detalhes no seu mestre. A figura do discípulo, como diz aqui o primeiro ponto do primeiro tópico, o discípulo era o seguidor de Jesus Cristo. Disso segue o discipulado, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido, para que ele aprenda as verdades espirituais, aprenda as verdades emocionais, as verdades sociais, para seguir a Cristo em seus passos, né? O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons. O discípulo, nós como discípulos de Cristo,
devemos aprender as instruções dele. O que Jesus ordenou? Aquilo que ele ordenou para os apóstolos escreveram e chegou até nós. Então, os discípulos de Jesus foram chamados e escolhidos por ele. Quando ele passa na beira do mar da Galileia, ele encontra eles pescando, chama Pedro, Tiago e João. Depois os filhos de Zebedeu, chama Tiago, chama André. E o texto diz que eles deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram o pai Zebedeu, deixaram a prática da pescaria e seguiram a Jesus. E a partir dali, todos os dias eles estavam ouvindo as instruções do Mestre para a sua vida. Todos os dias Jesus tinha algo a ensinar para esses discípulos. Então as palavras de Jesus fizeram com que aqueles discípulos ouvissem as palavras, possem práticas, fossem transformados pela palavra do Mestre, se tornaram outras pessoas e posteriormente começaram a pregar aquilo que ele havia ensinado. Então, o discípulo de Jesus, ele aprende de Jesus, põe em prática e passa a ensinar a outras pessoas o ensino que ele aprendeu, a prática que ele está praticando através da Bíblia. E a lição diz que na lista dos dons da graça de Deus, tem o dom de ensinar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, o ensino e a aprendizagem é papel preponderante nas Sagradas Escrituras. O que nós devemos aprender? A nossa regra de fé e de prática é a Bíblia. Ela fala sobre as questões emocionais, a Bíblia fala sobre as questões espirituais, a Bíblia fala sobre as questões sociais. Tudo o que nós precisamos está na Bíblia. Ela é o nosso manual de regra, de prática, e nós devemos conhecê-la. Primeiramente, hoje na igreja, o que nós devemos ensinar? Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, o que precisamos ensinar para a igreja? Precisamos ensinar a palavra. A Bíblia é sagrada, as pessoas precisam ouvir a Bíblia. Eles já estão cansados hoje em dia dos pregadores coach, que falam o que as pessoas querem ouvir, que mexem com o emocional das pessoas, que falam sobre as necessidades das pessoas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ela é quem cura a alma, ela é quem fortalece o espírito. Ouvir a palavra. Todos os dias as pessoas precisam ler a palavra, meditar na palavra, buscar interpretação, fazer uma exegese, ouvir alguém explanar textos da Bíblia. E assim nós vamos ter o nosso crescimento espiritual adequado. E o nosso conhecimento bíblico também é adequado, da forma que a Bíblia requer de todo cristão, de todo discípulo, de todo seguidor de Cristo. E o segundo ponto do primeiro tópico é a grande comissão, é aquilo que Jesus disse: ide e ensinai todas as nações. Aqui ele incluiu, generalizou. Ide e ensinai todas as nações, ensinando a guardar tudo o que vos tenho mandado. Então, o discipulado ele não é uma opção, como algumas igrejas optam por fazer o discipulado ou não fazer o discipulado. Todo novo convertido que ele vem para a igreja, ele precisa conhecer as coisas mais básicas do cristianismo. Quando ele aceita Cristo, ouvindo uma palavra que Cristo transforma, que agora ele é um novo crente, então ele precisa aprender os seus primeiros passos sobre a nova fé. O que é a fé salvífica? A importância do batismo em águas. O que é o batismo em água? Para que ser batizados em água? Qual a importância da ceia do Senhor? O que é isso? Por que participar do pão? Por que participar do vinho? Depois ele busca, se for um pentecostal, a busca do batismo com o Espírito Santo. Por que ser batizado com o Espírito Santo? A busca dos dons, a continuidade dos dons. Então é uma série de coisas que os discipulados precisam. Que no discipulado as pessoas devem crescer, aprender, ler, estudar, guardar e ensinar. Agora, muitos crentes, inclusive já entrados na fé cristã, de uma maturidade cristã relevante, mas que não sabem falar sobre a sua fé salvífica. Há pessoas na igreja que não conseguem dar uma explicação convincente de por que ele é uma pessoa cristã. Por que ele ora? Qual o objetivo da fé cristã?
se perguntarem para alguns membros qual o objetivo dele ter sido batizado em águas, o que significa o batismo em água, a importância do batismo em águas, muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, ou até mesmo de entender sobre isso. Então é disso que nós estamos falando. O discipulado é para ensinar as coisas básicas do cristianismo para a fé cristã, para o novo converso. E a lição diz assim que as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, por exemplo, o livro de Atos, mostra os apóstolos no cumprimento destas palavras. Logo após a ascensão de Jesus, os discípulos tinham em mente as palavras de Jesus bem vivas e de ensinar às nações, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. E eles pregaram no dia de Pentecostes, quase 120 que foram batizados. Depois, após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se entregaram a Cristo e de repente começou a crescer o evangelho na vida das pessoas e muitas pessoas vieram a Cristo. E o texto diz que os discípulos começaram a ensinar essas pessoas a falar de Jesus, aquilo que eles aprenderam de Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Ensinando os seus discípulos, eles passaram a ensinar as pessoas. E as pessoas então iam crescendo na graça, aprendendo as doutrinas que Jesus falou. Jesus falou dos anjos, falou do Espírito Santo, falou de Deus, falou da salvação, falou da fé, falou dos dons, tudo que eles ouviram de Jesus. Eles então ensinaram para que as pessoas pudessem aprender. E também porque era o mandamento de Jesus. E de fazer discípulos, e de ensinar. Ensine eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Então eles falavam as palavras de Jesus e ajudavam as pessoas a guardarem aquilo que Jesus havia ensinado para eles. E eles agora transmitiu para as pessoas que estavam chegando na igreja. O terceiro ponto do primeiro tópico fala sobre a educação cristã, fala sobre a doutrina dos apóstolos, qual que eram essas doutrinas dos apóstolos, e também fala sobre o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos que constam de diversas disciplinas. Isso também é um ensino bíblico, porque os cursos teológicos que falam das disciplinas bíblicas, que falam das doutrinas bíblicas, ele é válido para o discipulado. Por exemplo, aqui a lição diz que diversas disciplinas sobre Deus, a teontologia é uma disciplina que nós estudamos sobre Deus. Não vamos saber tudo sobre Deus, porque a mente humana é impossível entender Deus. Então, quando nós pensamos que Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele vem do eterno passado sem o princípio, ele não teve origem, mas ele deu origem a tudo e ele não tem fim. Só em pensar na infinidade de Deus, na eternidade de Deus, a mente humana já dá alguma coisa aí que nós não sabemos entender. Porque nós estamos acostumados a ter todas as coisas o seu princípio, mas Deus não tem início e nem fim. Então nós já temos dificuldade de entender Deus, ele está acima da nossa mente. Alguns teólogos dizem assim que a mente humana não pode entender Deus tudo, pronto e acabado. E até mesmo os propósitos de Deus, os planos de Deus, o conhecimento de Deus, ele não dá de uma vez por toda para a mente humana. Que a mente humana não comporta toda a informação sobre Deus, muito pequena para isso. Então Deus vai se revelando aos poucos, vai se revelando paulatinamente, vai se revelando gradativamente, e isso com o passar dos anos, o passar dos séculos. Os santos do Antigo Testamento não sabiam tanto quanto em conhecimento de Deus, da sua palavra e dos seus propósitos, quanto os cristãos do Novo Testamento. E os cristãos do Novo Testamento não sabem tanto quanto os cristãos da atualidade. Isso porque nós temos a revelação do Antigo, a revelação do Novo e a obra do Espírito Santo ensinando a entender as Escrituras e as profecias sendo cumpridas cada dia mais e mais. Então o conhecimento de Deus e o conhecimento da sua palavra e dos seus propósitos vão sendo revelados aos poucos, paulatinamente, gradativamente, conforme os séculos passam. Agora Jesus Cristo falou sobre o Espírito Santo, falou sobre diversas doutrinas, o plano da salvação, o plano da expiação, sobre a ressurreição. Então os cursos básicos, ele
tem por objetivo falar sobre essas doutrinas fundamentais da fé cristã. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus também tem por base trazer sobre as doutrinas básicas que a Bíblia ensina, sobre Deus, sobre os anjos, sobre a justificação, sobre o arrebatamento, o futuro da igreja, sobre a eclesiologia, a própria igreja, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre todas as coisas, as doutrinas bíblicas que nós temos na Bíblia. Os cursos básicos e a declaração de fé, eles vêm já sistematizados, ajudando a compreensão dos alunos que querem ser discipulados, que querem aprender sobre os assuntos principais da Bíblia Sagrada. O segundo tópico, o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e serviço. Então aqui é chamado de trilogia. Logo após o Pentecoste, né, isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, continua valendo sobre isso, falarmos sobre a palavra, a atualidade da palavra, a inspiração da palavra. A nossa fonte é a palavra de Deus. A autoridade das Escrituras, ela é singular, é da própria Bíblia, o próprio Deus é o autor da própria Bíblia, a nossa fonte. Então a palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada. É tudo que a Bíblia falou no passado, sobre Jesus principalmente, que se cumpriria, cumpriu todas as profecias em Jesus. São mais de 330 profecias ditas sobre o Messias, cumpridas cabalmente nele, desde o lugar que ele nasceria, como nasceria, a família que nasceria, sobre as atitudes do Messias, sobre o seu ministério, a sua vida, seu sofrimento, a sua morte, sua ressurreição. Todas as profecias ditas que seriam cumpridas no Messias, em Jesus, foram cumpridas. E isto, profecias ditas 700 anos antes do Messias nascer, outras 400, outras 500 anos antes do Messias nascer. Então, todas as profecias cumpriram em Jesus. Então, acreditamos que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, é a fonte de revelação do plano de Deus. Todo o projeto de Deus, o plano de Deus, ele revelou ao homem. E esse projeto, esse plano vem sendo desenvolvido e sendo cumprido ao longo dos séculos. Então, a palavra de Deus é a primeira coisa que nós precisamos entender. A palavra de Deus é o primeiro livro que o discipulado deve adotar, ou o novo convertido, que ele está sendo discipulado, deve ler. E ler ela por inteiro, primeiro para entender, para saber o que está escrito, precisamos fazer uma leitura completa da palavra. E depois fazer os estudos sistemáticos. Pega um tema bíblico e aprofunda sobre ele. O tema da fé salvífica e aprofunda sobre o tema salvífico. E depois o estudo de cada livro. Eu recomendo sempre para os meus alunos, os comentários bíblicos é de fundamental importância. Você pega o comentário de Mateus, ou vários comentários de Mateus por diversos autores, leiam eles. Depois de ler todo o livro de Mateus, leia os comentários, porque vai agregar a nossa fé, o nosso conhecimento será amadurecido sobre esses comentários de alguém que buscou, de alguém que pesquisou e agora está norteando as pessoas a estudar. E assim fazer sobre todos os demais livros da Bíblia. Há diversos comentários comentando todos os livros da Bíblia. Então nós precisamos ter esses comentários, esses dicionários, para que possamos entender melhor a palavra de Deus e depois de entender ela, praticá-la. Porque o cristão é o que segue, é o que pratica. E depois de praticar, ensinar outras pessoas, buscar outras pessoas para esse discipulado cristão da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que a igreja primitiva estava baseada no fundamento dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o ministério de Jesus. Eles receberam a revelação de Jesus. E depois do Pentecoste receberam do Espírito Santo. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. E algumas pessoas, então, podem perguntar, não temos os apóstolos na atualidade? E aquelas pessoas que se intitularam ou se intitulam apóstolo?
apóstolo fulano de tal, apóstolo cicrano de tal, apóstolo Deltrano de tal. E o que vamos dizer deles que se intitularam como apóstolo? De fato, estas pessoas não sabem o que significa a palavra apóstolo e também não sabem quem eram os apóstolos ou o ministério dos apóstolos. Por isso que eles se intitulam assim. Naquela ocasião, a gente vê Paulo fazendo a sua defesa do seu apostolado aos irmãos de Gálatas, quando Paulo funda a igreja, planta a igreja na Galácia, e as igrejas estão indo tudo bem até chegar os judeus, cristãos, os judeus judaizantes que queriam que os cristãos professassem a Cristo, mas se submetessem às obras da lei. Eles diziam que não bastava a fé salvífica sem a prática das obras da lei. E quando a igreja falou que Paulo era o fundador da igreja e que não ensinou essas doutrinas, eles disseram: quem é Paulo? Paulo não é um apóstolo. Paulo não andou com os demais discípulos. Então, Paulo faz a sua defesa do seu apostolado. Ele disse que Cristo apareceu para os discípulos, mas que apareceu para ele também. E que ele recebeu do Senhor, quando ele fala para os coríntios, o que também vos entreguei. Ele recebe os ensinos de Jesus, teve um encontro com Jesus, conheceu Jesus, e ele então passa a defender o seu apostolado. Por quê? Porque o apóstolo ou os apóstolos precisavam ser discípulos de Jesus. Para ser um apóstolo, eles precisariam ter passado pela escola de Jesus. Tinham que ter conhecido Jesus. Como Pedro, como Tiago, como João, que conheceram Jesus. E depois receberam de Jesus estas instruções. Depois escreveram os seus escritos e passaram a ensinar aquilo que Jesus havia dito. Então Paulo diz que também é apóstolo porque ele conheceu Jesus, teve o chamado de Jesus. E depois recebeu de Jesus muitas coisas pelas quais ele escreveu para as igrejas. E nós temos as cartas de Paulo, as cartas doutrinárias, com diversos ensinos que Paulo ensinou à igreja e deixou claro na mente da igreja que essas doutrinas são condizentes com o ensino dos demais apóstolos e com os restantes do Antigo Testamento. Então ele também era um apóstolo porque conheceu Jesus, aprendeu de Jesus e vivia agora sobre a dispensação de Jesus. Então, para ser um apóstolo, tinha que ter andado ou feito parte da escola de Jesus, conhecido Jesus, aprendido dele. E depois ter escrito para as igrejas na autoridade dos apóstolos. E essas pessoas da atualidade não precisam dizer que são apóstolos para ter uma autoridade maior ou ter a sua autoridade reconhecida. Porque nós já temos a Bíblia deixada pelos discípulos, pelos apóstolos de Cristo. Nós já temos o que precisamos para a nossa fé, para o nosso ensino, para a nossa maturidade cristã, que é a própria Bíblia. Então não há necessidade de apóstolos para escrever, para ensinar mais ainda, porque nós já temos o suficiente que é a palavra de Deus. O cano já fechou. Não há mais necessidade de apóstolos na atualidade escrevendo novas propostas, novos livros. Não precisamos disso. Por isso que o comentarista disse que não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia, deixar o seu legado, e nós estamos aprendendo a partir do ensino dos apóstolos. E o segundo ponto do segundo tópico é a comunhão. Ter tudo em comum, partilhar da mesma crença é a comunhão. A palavra para comunhão é a koinonia no grego, e que significa comunhão, que significa compartilhar, que significa participar, que está em sintonia em um mesmo assunto, em uma mesma doutrina, em uma mesma fé. Eles estarem partilhando junto de um mesmo relacionamento, um relacionamento amigável, um relacionamento íntimo. Então, a comunhão, ela é para a igreja. A igreja deve ter em comunhão, e assim a igreja tendo comunhão uns com os outros, tem comunhão com Cristo. O apóstolo João diz: se andarmos na luz, como ele Jesus, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Se andarmos na luz, que luz? Aí o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se andarmos na instrução da palavra, isso que é luz. A palavra nos instrui, a palavra ela diz quais são as diretrizes da igreja. E quando andamos nesta luz, nesta palavra, a igreja em si está estudando, está discipulando, somos discipulados diariamente pela palavra, nós temos comunhão uns com os outros. Estamos andando na luz e temos comunhão uns com os outros. Tendo comunhão uns com os outros, temos comunhão com Jesus Cristo. Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Temos comunhão com ele. Então nós comemos junto com os irmãos. Nós estamos sempre presentes uns com os outros e temos que ter a mesma fé, o mesmo acordo, a mesma unidade, unidos, o mesmo propósito, a mesma busca, trilhando o mesmo caminho. Isto que é a comunhão. E isso é possível através da palavra de Deus. E quando temos comunhão uns com os outros, através da palavra, temos comunhão com Deus. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas quando não temos comunhão com o nosso irmão, nós precisamos resolver essa questão para que as nossas orações sejam atendidas. O terceiro ponto do segundo tópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava em comunhão porque partilhava dos mesmos bens. Não era regra para todos, mas principalmente para a igreja primitiva, que vivia em um período muito complicado economicamente, em que a igreja tinha muitas pessoas passando necessidades mesmo básicas, alimentação, moradia, vestimenta, porque Roma colocou altos impostos sobre Israel, e com isso eles não tinham educação, não tinham economia, não tinham saúde, não tinham nada. Até mesmo as questões básicas. Por isso que nós vemos no período de Jesus, período dos discípulos, muitas pessoas enfermas, muitos leprosos, muitos doentes, muitas pessoas desempregadas. Era a multidão que seguia Jesus, por causa que eles não tinham uma economia equilibrada, viviam em um estado deprimentemente miserável. Jesus apareceu neste cenário, curando, alimentando as pessoas, e a igreja levou isso avante. A igreja, quando começou a tomar corpo e muitas pessoas vieram para a igreja e as viúvas aceitavam o cristianismo, deixavam o judaísmo, e as viúvas do judaísmo eram aposentadas, mas quando deixavam o judaísmo para o cristianismo, tinham as suas aposentadorias cortadas, tanto elas quanto os órfãos, e assim eles passavam a padecer necessidade. E a igreja instituiu um meio de oferta, dizendo que quem tem 2 terrenos possa vender um, para que possamos ajudar as demais pessoas que estão passando por essa necessidade. Aí entra a figura de Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade, tentaram enganar Pedro e morreram, porque eles não estavam enganando simplesmente a Pedro, mas o Espírito Santo que direcionava a igreja nos propósitos sociais. Então a igreja primitiva tinha um caixa para ajudar as pessoas, para ajudar os órfãos. Paulo fala disso, das viúvas que verdadeiramente são viúvas. A instituição dos diáconos foi para olhar as pessoas que padeciam necessidade, para eles fazerem um levantamento, porque a igreja cresceu, daqui a pouco era 120, daqui a pouco eram quase 3 mil, aí já aceitou quase 8 mil, com quase 3 mil, com quase 120, milhares de pessoas. E eles precisavam de uma assistência social, e os diáconos foram instituídos para isso, para ver quem era de fato que precisava de uma ajuda financeira, de uma alimentação, de uma casa, e a igreja então atendia as pessoas nestas necessidades básicas. Então eles permaneciam nesta comunhão, no partir do pão, nas orações, na unidade da doutrina. Eles aprendiam a doutrina que Cristo ensinou. Os discípulos de Jesus estavam ensinando constantemente a igreja sobre isso, sobre a doutrina que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então isto era a comunhão. E eles viviam em um verdadeiro propósito, que era buscar a Deus, que era pregar o evangelho. Estava na mente de todos, era ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eles então ensinavam as pessoas a guardar os ensinos de Jesus, ensinando a guardar tudo o que vos tenho mandado. Eles estavam certinho. Pelo menos nos primeiros 3 séculos da igreja, ela andou com este propósito, com este objetivo. E o quarto ponto do segundo tópico é o serviço. Qual o serviço? Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo
visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém. Um serviço é um trabalho que você realiza para alguém, para o seu patrão. Você trabalha, você é um servidor, seja servidor público ou servidor privado. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário. Aquilo que eles praticavam, os serviços deles prestados no santuário, no tabernáculo, que era cortar a lenha, preparar o cordeiro, os cuidados com o tabernáculo, as cortinas precisavam estar lavadas diariamente, as coisas precisavam estar limpas. O sacerdote precisava todos os dias tirar o torrão das lamparinas, colocar um azeite novo, um pavio novo, e assim sucessivamente no altar de incenso, constantemente o serviço de todos. E os levitas eram divididos em famílias, como sabemos, e cada família tinha uma função no tabernáculo. E essa função era o serviço prestado diariamente. Na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, os apóstolos todos os dias estavam em oração e consagração nos templos. Todos os dias estavam pregando e falando de Jesus. Todos os dias haviam curas, haviam milagres. Todos os dias haviam ensino. As pessoas aprendiam. E o texto fala que Deus ia agregando a igrejas que haviam de ser salvos. Ele ia agregando a igreja de Jerusalém. E este era o ensino, este era o serviço dos apóstolos. Todos eles trabalhando diariamente. Qual que é o nosso serviço? O serviço no reino. O que você faz no reino? Você trabalha para Deus? Você tem o seu serviço no reino de Deus? Qual que é a sua proposta? Você faz o quê? Você evangeliza, entrega folhetos, fala de Jesus, lê a Bíblia, jejuma. Quais são as suas funções no reino de Deus? E o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Depois fala da edificação, do crescimento espiritual de cada cristão. Cada um precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E primeiro ponto do terceiro tópico, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, passam a viver uma vida de experiências, precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e no conhecimento de nosso Jesus Cristo. Então é um mandamento. Nós precisamos ensinar as pessoas, eles têm que crescer no conhecimento de Jesus. Conhecer a Jesus é através da palavra. Você quer conhecer a Deus? Conheça através da palavra. A palavra revela quem é Deus. Deus se revela em sua palavra. O texto fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E toda a Escritura é divinamente inspirada. E nós precisamos da inspiração do Espírito Santo. Se nós quisermos saber o que Deus almeja com a nossa vida, é através da palavra que vamos descobrir isso. Então, quando o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz assim, que ele mesmo, falando de Jesus, deu uns para apóstolos, presbíteros, evangelistas, mestres, doutores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Já mostra que a igreja, os cristãos, já são santos. Mas ele diz, para o aperfeiçoamento desses santos. Então, esses santos precisam ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados como? Através da palavra. É a palavra que nos aperfeiçoa. É a palavra que é a lavagem da regeneração. É a palavra que aponta o que precisamos melhorar. Ela é a água que o sacerdote olha na bacia lá do tabernáculo e é através do espelho dos bronzes das mulheres que fez o fundo da bacia do tabernáculo, que a água ficava por cima,
Aqueles espelhos mostravam onde estava sujo, algum respingo do sangue do animal, alguma cinza, algum carvão que porventura passou na veste branca do sacerdote. Era o reflexo do espelho da água que mostrava onde estava. E o sacerdote poderia lavar-se e estar então em perfeição, com as vestes limpas. Então é a Bíblia que é a nossa água, o nosso espelho. Ela que vai mostrar o que precisamos. Ela que vai dizer onde está errado, onde está sujo, ou o que precisamos melhorar. E por isso precisamos estar lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, sendo ensinado por elas, fazer o discipulado e ensinar as pessoas também para que todos cresçam nesta verdade. Por isso que Paulo diz, até que todos cheguem à estatura de Cristo. Crescer até chegar à estatura de Cristo. Mas não é a estatura física de Jesus. Está falando do conhecimento que ele tinha. Cristo tinha uma estatura física. E o texto de Lucas fala que Jesus crescia em graça, em conhecimento para com Deus, como para com os homens. Em conhecimento para com Deus, quanto para com os homens. Então, nosso crescimento também é assim. A nossa estatura, que está falando, não é a estatura física, mas a estatura matura. A estatura da maturidade cristã, o nosso crescimento espiritual. É chamado de maturidade espiritual. O nosso caráter espiritual, através da palavra. O fruto do Espírito faz-nos crescer. Os dons espirituais fazem com que o reino seja propagado. Então nós precisamos crescer, ter esse crescimento espiritual. O segundo ponto do terceiro tópico é o crescimento numérico. A igreja primitiva crescia numericamente. Primeiro foram quase 120 que permaneciam. Lógico que antes, quando as pessoas viram Cristo ir assunto ao céu, eram mais de 500 pessoas, Paulo revela isso. E todas essas mais de 500 pessoas foram incentivadas por Jesus a permanecer em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Mas dessas quase 500, permaneceram apenas quase 120. Mas logo após a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, aceitaram quase 3.000 almas. E depois, no capítulo 5 de Atos, que Pedro realiza a cura do coxo, e aquela cura se tornou conhecida por toda a região de Jerusalém, eram quase 5.000 almas. Quase 5.000 almas, com quase 3.000 almas, com quase 120, um crescimento numérico extraordinário aconteceu. Então assim também é nos nossos dias. O crescimento numérico, ele cresceu assombrosamente nos dias atuais, de tal forma que a Igreja Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do mundo. Começou com dois missionários, Daniel Berg e Navingre, foram ganhando almas, evangelizando, falando de Jesus, e hoje são milhões e milhões de assembleianos. Não sei precisar exatamente hoje quantos membros temos na Assembleia de Deus, mas o certo é que precisamos intensificar o discipulado. Falar da palavra viva, os ensinos da palavra devem ser consistentes nas escolas dominical, nos cursos de ensino, nos cursos teológicos. As pessoas precisam querer aprender, ter o gosto de aprender a palavra do Senhor nosso Deus. E o terceiro e último tópico, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. E os apóstolos de Jerusalém vieram a Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Então Paulo foi discipular a igreja e durante um ano inteiro ele esteve com a igreja de Antioquia ensinando aquelas pessoas. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Fazer discípulo é através de ensinos intensificados, tirando as dúvidas das pessoas,
trazendo eles para o reino de Deus e mostrando o que a Bíblia fala sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações. Portanto, a lição ela vem com este ensino tão maravilhoso que nós precisamos treinar pessoas. Precisamos ensinar pessoas, fazer grupo de treinamento, precisamos falar sobre os valores espirituais para essas novas pessoas, precisamos trazer construção sobre ela de uma sociedade civilizada, falar sobre os valores morais, os valores espirituais. Isso tudo a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. É a Bíblia quem diz os valores morais que nós temos. A nossa ética cristã está na Bíblia. A nossa regra de fé, a nossa regra de prática, quais são os valores morais que nós precisamos destacar numa sociedade odierna, uma sociedade corrompida, quais os valores espirituais que a igreja precisa destacar neste mundo em que estamos vivendo. Isso só é possível através do discipulado da palavra de Deus, conhecer a palavra, praticar e levar adiante para novas pessoas. Portanto, professor e professora, que neste dia de hoje, que você tenha uma boa aula e que os alunos possam sair conscientes do que é o discipulado. Que Deus em Cristo te abençoe.